Eu te desejo sorte. Der olhou para Mala enquanto ele orava por ele. Ele então pegou um bisturi de prata reluzente e cortou levemente o braço que tinha a maldição. Sim, as runas de maldição negra ganharam vida e se contorceram continuamente, formando uma minúscula serpente negra que assobiou com sua língua bifurcada. O gás preto cercou imediatamente o corpo de Mala, que estava coberto de veias salientes. O sujeito enorme começou a suar frio e trincou os dentes inconscientemente, a agonia no rosto aparente. A primeira luz neste mundo. Ouça a minha convocação e me empreste sua força para dissipar essa escuridão. Os lábios de Ider se moveram rapidamente enquanto ele cantava rapidamente um encantamento Weng Weng nos arredores da mesa de operação. Incontáveis raios de luz apareceram de repente e voaram acima de Mala enquanto eles convergiam para uma runa. Não adulterado, sem vestígios de impurezas. Era como se a luz que primeiro se pôs sobre este mundo tivesse aparecido dentro da runa. Esta luz branca leitosa brilhava no corpo de Mala Xixi. O corpo de Mala subitamente se arqueou quando ele cerrou os punhos. Ao mesmo tempo, uma quantidade aparentemente infinita de gás preto foi emitida pelos poros por todo o corpo. Todo esse gás foi rapidamente purificado pela luz. Ider olhou para as linhas pretas no corpo de Mala enquanto o suor rolava pelo lado de sua bochecha. Sua imensa força espiritual agora se transformara em uma extremamente concentrada e minúscula que escaneou continuamente o corpo de Mala e tomou nota de seu estado atual. Ele também teve que guiar a luz no processo de limpeza. Essa foi uma tarefa que exigiu extrema precisão. Se ele cometesse um único erro, a maldição no corpo de Mala se ativaria completamente. Era muito evidente que isso colocava uma enorme pressão sobre Ider. Em apenas uma dúzia de minutos, esse velhote começou a ofegar pesadamente quando sua energia começou a cair. No entanto, foi em um momento como este que a estabilidade das mãos de Ider foi ainda mais pronunciada. Assim como um robô, seus movimentos eram fluidos e sem o menor erro. Finalmente, sob o ataque urgente dos raios de luz, as malditas runas feitas de escuridão foram continuamente empurradas para trás até que recuaram para a ferida original. Os raios de luz formavam um halo do lado de fora da ferida e limitavam-no a uma pequena área superficial na carne. Ider exalou profundamente enquanto limpava o suor da testa. Eu já confinei a maldição a uma área. Neste momento, este processo de extração é o mais crucial. Ider segurou o recipiente que continha o corpo gelatinoso como se fosse algum tipo de tesouro precioso. Depois disso, ele colocou o recipiente perto de onde estava a ferida no braço de Mala. Venha, meu querido. Uma expressão estranha agora apareceu no rosto de Mala enquanto ele falava em um tom que poderia induzir tontura. Sim, as runas no braço de Mala se contorceram e mais uma vez se transformaram na forma de uma minúscula serpente negra. Cuspiu a língua e, como se tivesse descoberto alguma coisa, virou-se e encarou o corpo gelatinoso. Xixi, depois de ver a pequena cobra, a criatura gelatinosa, que parecia não ter consciência, começou a encolher o corpo. No entanto, este movimento atraiu a pequena cobra e deslizou em direção ao corpo gelatinoso. Vendo a pequena cobra se aproximando, Ider prendeu a respiração, como se tivesse medo de que sua respiração assustasse a cobra. A cobra preta circulou hesitantemente a área onde a ferida estava. Então, virou-se e deslizou para longe sem pensar duas vezes. Justo quando a velha madame pensou que era um fracasso, a minúscula serpente negra que girara em torno enrolou seu corpo e disparou direto para a ferida tão rápido quanto um raio, pulando em cima da criatura gelatinosa. Ele engoliu o corpo gelatinoso de um gole e começou a recuar rapidamente. Você quer correr? Ider riu por último quando ele pegou uma pinça com a mão direita e estendeu a mão. As pinças viajaram em um belo arco pelo ar e pousaram bem em frente à minúscula serpente negra e a bloquearam. Em seguida, as pinças se apertaram e seguraram no meio do corpo da cobra. A cobra sibilou enquanto contorcia seu corpo continuamente.
O rosto de Der era extremamente solene, pois ele sabia o quanto de uma calamidade seria criada se a abominação em suas mãos fosse escapar. Trazendo para a frente um tubo de ensaio vulcanizado que estava coberto de runas com a mão esquerda, ele jogou a cobra preta para dentro e tampou o buraco. As runas brilharam e selaram o tubo de ensaio com força. Só depois de olhar para essa cena, Ider se permitiu um suspiro de alívio. Senhor Ider, isso é um sucesso. A velha senhora deu um passo à frente e ficou extremamente animada ao ver que as malditas runas no braço de Manla tinham desaparecido completamente. Claro! Está feito, eu não desonrei minha arte. Der sorriu de uma forma distante. Ele não tinha confiança antes de suas tentativas de remover essa maldição. No entanto, no período de suas experiências, essa maldição permitiu-lhe melhorar muito suas habilidades de pocionagem e cura. Ótimo! Como eu estava dizendo, como podemos nos curvar a esse mago sombrio? O destino está para sempre do nosso lado. Uma luz de reverência apareceu no rosto da velha senhora, como se o sol tivesse brilhado sobre ela. Ider, que não conseguia resistir a essa luz, fechou os olhos e recuou alguns passos para neste momento. Uma batida muito forte soou do corpo de Manla e um misterioso gás preto apareceu mais uma vez. O que está acontecendo? A velha bruxa era agora como um pato que tinha o pescoço agarrado, a voz rouca quando ela perguntou. Droga, uma segunda maldição. Na verdade, é um modelo composto de uma combinação de maldições. Arrependimento e vergonha agora passaram pelo rosto de Ider. Ao mesmo tempo, uma enorme quantidade de gás preto se formou em muitas pequenas cobras negras quando a densa poluição envolveu Manla. Chique, de dentro da fumaça negra, um som angustiante podia ser ouvido. Segundos depois, o nevoeiro negro se dispersou e revelou um esqueleto enegrecido que permanecia em silêncio diante da mesa de experimentos. Essa virada de eventos foi extremamente rápida e até mesmo Ider não teve tempo de reagir. A sério, Ider só podia sorrir ironicamente e abriu a boca para dizer alguma coisa. Crack! O som da quebra de vidro podia ser ouvido. Como se lembrasse de algo, Ider apressadamente jogou o tubo de ensaio em suas mãos. Infelizmente, era tarde demais. Uma névoa negra que estava crepitando com relâmpagos explodiu em suas mãos. Uma camada brilhante de luz apareceu imediatamente nas vestes de Ider, que repeliram a névoa negra. Depois que tudo se acalmou, Ider olhou para a mão esquerda já enegrecida e parecia extremamente resignado. Leilin, que estava se recuperando em um local escondido, de repente abriu os olhos, revelando uma expressão séria. Estas ondas de energia. Parece que uma das minhas maldições já ativou um efeito de reunião. Oh! Deve ser aquele cara Manla que agora está morto. Estou muito curioso sobre os efeitos do mecanismo oculto que coloquei na maldição. Leilin sorriu. Não só ele colocou uma maldição complexa em ambos, mas ele também deixou para trás muitos mecanismos ocultos. Os elementos venenosos e a malícia ocultos eram suficientes para permitir que o mago que os curava sofresse muito. Se o curador não tiver cuidado, ele pode até perder a vida. Leilin estava confiante de que, depois de testemunhar a proeza de sua maldição, a família por trás de Jaina não teria escolha a não ser baixar a cabeça para ele. Mesmo que ele não tivesse certeza da técnica única de meditação que essa família possuía, poderia facilmente dizer que um mago capaz de prever o futuro tinha uma posição extremamente alta. Como tal, ele tinha muitas coisas que ele queria daquela família. No entanto, Leilin só brincou com a ideia por um tempo antes de jogá-la no fundo de sua mente. Direito agora. Ele estava completamente nu enquanto descansava seu corpo esculpido em uma piscina de pedras. No centro da piscina, havia um líquido verde profundo emitindo um cheiro de plantas e uma enorme força vital que continuamente curava os ferimentos de Leilin. Esta foi a solução curativa que Leilin preparou antes. Não só foram muitas poções de cura combinadas,
Mas a água da fantasia que ele adquiriu antes neste local também era um dos principais ingredientes. Através do líquido translúcido, podia-se ver que a lesão abdominal de Leilin estava totalmente recuperada, deixando apenas uma pequena cicatriz rosa que estava desaparecendo rapidamente. Essa velocidade já superara um pouco as expectativas de Leilin. Não. Este não é o efeito da solução de cura, mas a linhagem da serpente de Kemoin gigante. A luz passou quando Leilin fechou os olhos. Uma enorme quantidade de força espiritual se transformou em pequenos fios que enchiam seu corpo. Através de sua observação com a força espiritual, ele podia sentir distintamente que várias áreas em seu corpo tinham começado a entrar em erupção com uma energia misteriosa que continuou a reabastecer e curar seus ferimentos. Essas energias eram de cor vermelho escura com uma aura antiga. Com sua ajuda, o corpo de Leilin rapidamente começou a cicatrizar. Não apenas isso, Leilin estendeu a mão direita para a frente e cerrou o punho com força. Uma enorme explosão soou no ar, como se algo estivesse rasgado em pedaços. Eu posso sentir que durante a minha recuperação, a linhagem da serpente gigante Kemoin está lentamente fortalecendo as propriedades do meu corpo. O abismo visto nos olhos de Leilin tornou-se ainda mais sombrio. A segunda transição da linhagem, está aqui. Os ferimentos graves que ele sofreu pareciam ter acelerado o progresso da segunda transição em seu corpo. A linhagem da serpente gigante Kemoin no corpo de Leilin subiu continuamente e muitas energias misteriosas começaram a ser liberadas, fundindo-se com Leilin em um nível mais profundo. Detectado que as propriedades do host estão sendo fortalecidas atualmente. Uma transição na serpente gigante Kemoin está em andamento. A segunda transição começará em 10 segundos. Uai, a voz de Chipsowis. Uma camada de finas escamas pretas cobriu o corpo de Leilin em um flash. Ele tinha, sem saber, ativado seu feitiço inato. Sob o lampejo da luz negra, as escamas foram reforçadas. Até os olhos de Leilin tinham se tornado uma cor âmbar com pupilas verticais.